Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Jesus acalma uma tempestade, nos fala do episódio no qual Jesus estava em um barco dormindo e os discípulos o acordaram, pois estavam muito assustados em meio a uma forte tempestade que se instalara. O texto se encontra em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. O texto bíblico diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como vimos nesta passagem, Jesus estava em um barco junto com seus discípulos e de repente veio uma tempestade sobre eles. Essa tempestade começou a balançar o barco violentamente e os discípulos ficaram sobremodo apavorados. Ficaram com medo de o barco afundar. Enquanto eles se desesperavam por causa da tempestade, Jesus estava dormindo. Interessante observarmos que mesmo com o Senhor Jesus no barco, eles tiveram medo. Nós poderíamos dizer assim: mas Jesus estava dormindo. Sim, como homem, a natureza humana de Jesus fazia com que ele se cansasse e tivesse a necessidade do sono. Mas quer dormindo, quer acordado, mesmo reconhecido em figura humana, Jesus era Deus. Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a tempestade não teria poder para afundar aquele barco. E aquele mesmo Jesus que estava com os discípulos naquele dia, hoje está conosco. Os discípulos ficaram assustados com aquela tempestade e apavorados disseram: Jesus, nós estamos perecendo, a tempestade vai virar o barco, vão acontecer coisas horríveis aqui, vamos perecer, ajuda-nos. E prontamente o Senhor Jesus se levantou e repreendeu os ventos e a força das águas, e veio a bonança. Isso mostra a pequenez da nossa fé. A atitude desesperada dos discípulos mostra a pequenez da fé humana, de como somos pequenos e falhos diante de Deus. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus realizar muitos milagres. Eles já tinham tido muitas experiências com o Senhor Jesus. Eles também já tinham visto Jesus curar muitos enfermos. Mesmo assim, temeram a força da tempestade. E quando nós olhamos a atitude dos discípulos, nós percebemos que assim também acontece conosco. Trazendo para os dias atuais, quantas vezes nós tememos diante dos problemas e tempestades de nossas vidas, mesmo já tendo visto Jesus fazer grandes coisas por nós. Nós sabemos que Jesus Cristo está conosco. Ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é uma promessa de Jesus para as nossas vidas, de que Ele estaria conosco. E quando surge uma tempestade em nossas vidas, nós, em nossa pequenez, em nossas falhas, em nossa falta de fé, percebemos que somos como os discípulos. Jesus disse aos discípulos: Porque sois tímidos, homens de pequena fé.
E nós muitas vezes ficamos intimidados, ficamos amedrontados diante dos problemas. E nós somos tomados pelo medo, pela aflição, pela angústia, pela irritação, pela ansiedade. E muitas vezes começamos a falar coisas que não devemos, começamos a falar com palavras pesadas, reclamando disso, reclamando daquilo, e esquecemos que Jesus está conosco. O Senhor Jesus está conosco para acalmar a tempestade de nossas vidas. Mas é necessário que nós peçamos a Deus que nos dê fé, que nos dê confiança, porque fiel é aquele que fez a promessa, e Jesus Cristo prometeu que estaria conosco para sempre. Jesus está presente em nossas vidas, presente para nos socorrer. Ele vê tudo, não há uma folha que caia de uma árvore que Ele não veja. Até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Isto é a palavra de Deus quem diz. O Senhor Jesus sabe de tudo aquilo que nós temos necessidade, antes mesmo de pedirmos. É necessário que nós renovemos a nossa fé. Você está passando por alguma tempestade em sua vida? Você está passando por lutas, está passando por aflições, tenha sua fé firmada no Senhor Jesus. Os discípulos foram até a pessoa certa, Jesus era a pessoa certa. Somente Jesus poderia acalmar aquela tempestade, somente Jesus poderia dar o livramento que os discípulos tanto desejavam. E ainda hoje é assim, somente Jesus pode nos dar o livramento. Coloquemos a nossa fé em Jesus Cristo, olhando para o alvo, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Devemos correr a carreira que Deus nos propôs, sem joelhos trôpegos, sem pés vacilantes, sem pés que ficam tropeçando pelo caminho. Devemos seguir para o alvo, olhando firmemente para Jesus Cristo. Se você está com problema, se você está com luta, vá a Jesus. Ele tem a solução para o seu problema, Ele tem a cura para as suas dores, Ele tem a resposta certa para todos os seus questionamentos. Jesus vai te orientar no caminho pelo qual deves seguir. Precisamos fazer como os discípulos. Somente Jesus poderia acalmar aquela tempestade. E na sua vida hoje também é assim. Se você está com lutas, se você está com algum problema, com alguma ansiedade, alguma necessidade em qualquer área de sua vida, faça como os discípulos fizeram. Vá a Jesus. As pessoas iam a Jesus e falavam a respeito dos seus problemas. A mulher cananeia veio de longe e falou sobre o seu problema, que sua filha estava terrivelmente endemoniada. Jairo também veio para dizer que sua filha estava morrendo. O centurião romano veio com seu servo. O centurião romano estava com seu servo em sua casa, doente, e ele pediu que Jesus o curasse. Jesus os acudiu e eles tiveram a resposta. A filha da mulher cananeia ficou liberta dos demônios. A filha de Jairo, que tinha morrido, foi ressuscitada e o servo do centurião romano foi curado. Devemos ir até Jesus, devemos dizer com o nosso coração aberto, com o nosso coração quebrantado: Jesus, olha a tempestade em minha vida, olha o meu problema, olha a minha luta, está assim, desse jeito, tem misericórdia de mim, Senhor. E Ele vai estender a sua mão poderosa, e assim como Ele acalmou aquela tempestade, Ele virá em seu socorro. Vai estender a mão sobre a sua vida, assim como Ele a estendeu a Pedro quando ele estava se afogando no mar. Ele fará isso porque Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Devemos guardar então esta mensagem em nossos corações. Assim como Jesus acalmou aquela tempestade, assim como aqueles discípulos tiveram aquela experiência e no final eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Assim também poderemos ter a nossa experiência com o Senhor Jesus, deixando que Ele venha em nosso socorro. Então a tempestade de nossas vidas será acalmada, Ele nos dará a resposta e nos dará a solução. Não devemos tomar atitudes precipitadas, não devemos fazer nada que não esteja sob a orientação de Deus. O Senhor Jesus está pronto para nos socorrer. Entregue o controle de sua vida a Ele, pois Ele jamais te abandonará.
E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, recebendo-o como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Somente Jesus pode te dar a salvação e a vida eterna. Creia na promessa da palavra de Deus que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.